é viver. Muitos e muitos profissionais da beleza, eles não vivem. Eu já passei por isso, você sabe? Eu sei. Aham. A gente atende hoje, por semana, 209 salões. Desses 209, eu entendo que 15 são bem resolvidos. E esses 15, eles chegaram no ponto que você chegou, quando você saiu de cena e entrou a Stephanie. E é necessário, porque todo salão que é bem resolvido, o cabeleireiro principal não pode ficar ali com a gestão. Não pode. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Dono de Salão. Meu nome é Bruno Araújo e desenvolvi esse programa para falar com você, profissional da área da beleza que decidiu romper os seus limites e abrir o seu próprio negócio. O Dono de Salão traz histórias reais para que você de repente esteja passando por uma dificuldade, um momento de desafio, saiba que outras pessoas também já trilharam o caminho que de repente você está trilhando agora. O nosso intuito é trazer profissionais com histórias verídicas, que passaram realmente desafios, que sentiram na pele. Pessoas que choraram, se sentiram sozinhas e que alcançaram o sucesso. De repente o seu salão talvez não esteja no tamanho que você tanto sonhou, mas calma, é só um processo. E hoje eu vou ouvir a história de uma profissional que eu admiro muito e que está aqui hoje conosco, Sueli Dulcinea. Muito prazer recebê-la aqui hoje, nesse momento, no Dono de Salão. Sueli. Eu que agradeço pelo convite e eu fico muito feliz por fazer parte, por você ter me convidado para participar um pouquinho, para contar um pouquinho aqui da minha história. Então, Sueli, mais uma vez, eu quero dizer que eu te admiro muito, você tem uma história muito bacana, né? Eu já te conheço já há um bom tempo, aí, mais de uma década, né? Somos amigos. Então, acho que acompanhar a sua história é muito bacana, porque eu te conheci lá atrás, num salãozinho pequeno ainda lá no Gabriela, onde você não era tão conhecida, não era tão, assim, não tinha tanto destaque como tem hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu início, como que foi essa migração? Você já nasceu com esse talento, não, eu vou mexer com cabelo, é isso que eu quero para minha vida, ou você teve outra profissão antes? Na verdade, eu acho que ser cabeleireiro é um dom, né? Você tem que gostar muito do que você faz, porque são muitos desafios. Eu sempre gostei muito de mexer com cabelo, mas por conta de N fatores, eu tive que ir aí para outros caminhos, trilhar novos caminhos diferentes até chegar a fazer o que eu gosto hoje, que é cabelo. Mas eu já fiz muitas coisas, eu já trabalhei em restaurante, já trabalhei em padaria, eu já trabalhei em loja, eu já fiz muitas coisas até chegar a fazer o que eu gosto hoje, que é cabelo. Certo, não, desde o início, então, a gente entende que você estava em outros setores, porém fazendo a mesma coisa, que é o atendimento ao público, né? Sim. Porque quando você tem o salão, você está ali 100% atendendo o público. E como que foi o seu começo? No seu primeiro salão? Eu vou resumir aqui rapidinho. Eu tive depressão. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 13 anos. E o meu padrasto, ele assassinou a minha mãe, eu tinha 13 anos. E aí começaram as lutas, né? Enfim. Quando eu tinha aproximadamente 26, 27 anos, eu desenvolvi uma depressão profunda. Porque foi ali que a minha ficha caiu, que a minha mãe tinha morrido e que era aquilo. Demorou todo esse tempo para eu poder absorver. E quando eu passei a absorver, quando eu assimilei de verdade, eu tive uma depressão muito profunda. Então eu fiquei eu fui internada 5 vezes em clínicas, eu passei por um processo de aproximadamente quase 10 anos com depressão. Eu trabalhava na época numa transportadora de valores e eu pedi para sair. Eu fiquei afastada, óbvio, né, no INSS. Eu pedi para sair e uma amiga minha falou assim para mim, olha, eu já era cabeleireira, já tinha me formado, só não exercia, porque eu tive que trilhar outros caminhos, né? Nessa época, o cabeleireiro ele não era bem reconhecido, bem remunerado, então eu tive que ir para outros caminhos. E aí, uma amiga trabalhava num salão no Alto de Pinheiros e ela falou assim para mim,
estamos precisando de assistente, você não quer ir? E eu fui. Marquei uma entrevista e fui fazer essa entrevista. Quando eu cheguei nesse determinado lugar, era um salão que chamava A Celeste. E era um salão gigantesco, de classe média alta, a coisa mais linda do mundo. Quando eu desci aquelas escadas, tinha uma espécie de jardim de inverno e eu fiquei embasbacada. Os meus olhos, eles brilharam assim, num tanto que você não tem ideia. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque era um mundo totalmente diferente do meu, né? E aí fiz a minha entrevista, dona Virgínia, que era a gerente, ela falou, você pode começar na terça-feira? Na terça-feira eu não fui. Na quarta-feira também eu não fui. Ela falou, você pode começar na quarta? Eu falei, posso, mas também não fui. Na quinta, ela falou, você pode começar? Também não fui, porque eu tava com muito medo. Aí na sexta-feira ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, olha, nós não fazemos isso, mas eu vi tanto potencial em você. Aí na próxima terça-feira eu fui. Eu entrei lá como assistente de cabeleireiros, eu ganhava R$800. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu entendia que aquilo era uma escola. E que eu precisava estar ali para eu criar experiência. E foi a melhor coisa que eu fiz porque eu trabalhei ao lado de grandes profissionais. Não eram profissionais solidários. Infelizmente, essa coisa de um querer passar por cima do outro, um querer ser maior que o outro, ela vem de muito tempo, né? É o ego, É, né? o ego, era uma guerra de ego muito grande. Então, e eu sempre fui uma pessoa em todos os trabalhos que eu já fiz, por isso que eu cresci em tudo que eu fiz, eu cresci. Porque eu nunca fui uma profissional limitada. Eu era uma assistente que eu ajudava todo mundo, independente se aquele era o profissional que eu tinha que estar ali auxiliando naquele momento. Eu gostava de aprender tudo. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre fiz muito mais do que me pediam. E acontecia ali uma guerra entre os profissionais e entre os assistentes. O que é uma pena. Mas eu resolvi que eu tinha que absorver só o que era bom para mim. O que era ruim, eu joguei fora. E foi assim que eu comecei. Eu ganhava R$800, mas a gente ganhava caixinha. Então, isso me ajudava bastante. Eu tinha muitas dificuldades porque na época eu não tinha dinheiro para fazer curso. E eu sempre fui muito apaixonada pelo Romeu Felipe. O maior sonho da minha vida era fazer curso com aquele homem. Lá atrás. Ainda... E aí o que eu fiz? Eu trabalhava de terça a sábado no salão. De domingo e segunda eu atendia na minha casa. Eu começava a atender às 7 horas da manhã. Eu parava por volta das 10 horas da noite, lavando o cabelo no tanque. Porque eu tinha o propósito. O meu propósito não era nem montar um salão. Não era nem comprar um lavatório, porque eu não tinha lavatório. O meu propósito era juntar dinheiro para fazer um curso com o Romeu Felipe. Você imagina que R$5.000 hoje, para muitos profissionais juntarem, demora. Agora você imagina há 10 anos atrás. A gente está falando aí, se for atualizar, nós estamos falando de mais ou menos de uns R$12.000. R$12.000, entendeu? Então era muito difícil. E eu consegui, viu? Óbvio que até chegar no Romeu Felipe, que era o meu grande sonho, fazer um curso com ele, eu passei por cursos com outros profissionais, grandes também, que eu admiro muito. Mas Romeu Felipe, Marco Antônio de Biagi e o Rafael Bertolucci, eles eram um sonho assim que eu achava que eu não ia alcançar. Sabe quando você acha que você não vai conseguir, mas ao mesmo tempo aquilo te impulsiona? Uhum. Eles foram os profissionais assim que mais me espelharam e que eu tenho eles como referência não só no Brasil, mas como referência mundial. Para mim, eles são as 3 estrelas máximas da beleza. E a gente, nesse ponto, é até a modelagem, né? Porque você tem que pegar a base, você precisa saber, poxa, para onde eu estou indo? Uhum. O ponto-chave da vida é alcançar o equilíbrio onde eu entendo de onde vim, sei onde estou e onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar. Sim. E ter essas figuras, como você citou, é importante para você ter ali uma referência. Poxa, aquele cara ali tá onde eu quero chegar, eu só preciso fazer o quê? Trilhar o caminho que ele trilhou. Sim. E até por isso que o dono de salão ele foi criado, para que outras pessoas também entendam que pessoas já percorreram o caminho e que você consegue
fazer com que a sua trajetória ela não vai ser mais fácil, mas ela pode ser mais leve, porque você aprende com os erros que o outro cometeu e de repente você não precisa cometer os erros que ele cometeu, você evita. Então ter a referência de onde quer, e por isso que eu falo muito sobre metas, né? Você precisa ter a sua meta muito bem estampada na parede, no coração e na mente. Eu falo isso sempre até para os meus alunos. Chega um determinado momento na vida da gente que a gente precisa, aquela coisa do autoconhecimento. E a gente precisa entender onde eu vou, onde eu estou, e você tem que ter claro onde é que você quer chegar. Eu não cheguei nem na metade do caminho de onde eu quero chegar. Porém, é que nem eu estava conversando ali com a Célia. Quando eu olho para trás, cara, eu falo, eu sou mais que vencedora. Quando eu vejo toda a minha trajetória, todas as coisas que eu passei para chegar até aqui, nada é fácil nessa vida. Também não adianta você estipular metas e ficar lá parado esperando que as coisas aconteçam, porque elas não vão acontecer. As coisas, elas não caem do céu. E tudo que a gente conquista, a menos que você já venha de berço, né, rico de berço, a menos que você tenha pais que façam tudo por você, você vai sangrar muito. E pra gente alcançar os nossos objetivos é sangrando. Não tem outro caminho. Não tem. O trabalho duro, ele faz parte. Ele faz parte. Qualquer pessoa que é bem-sucedida, ela trabalha muito. Né? Você pega um atleta, ele treina fora da média. Você pega um apresentador, um ator, ele estuda muito mais do que os outros. Sim. Então, acho que o trabalho, E o bom é que a gente gosta. Eu falo que esse é o diferencial, né? Que quando você faz o que você ama, o trabalho, ele é muito mais leve. Porque pra você, aquilo não é um trabalho. Esses dias eu estava conversando com uma cliente, ela falou assim pra mim, você faz terapia? Eu falei, não. Ela falou, porque você é muito bem resolvida com algumas coisas. E não é a questão de ser bem resolvida com algumas coisas. É porque o meu trabalho, eu posso estar estressada, eu posso estar nervosa, eu posso estar, sabe, assim, no meu auge do meu estresse. Mas quando eu chego no meu salão, lá é o meu pontinho de paz, sabe? Cada cabelo que eu pego, cada história que eu ouço de uma cliente, pra mim aquilo torna o meu dia mais feliz, sabe? E o salão, por mais que tenha dificuldades, porque nós trabalhamos com pessoas, nós lidamos com seres humanos, e seres humanos somos diferentes, cada um com seu DNA. E é muito difícil você lidar com pessoas. Mas por mais que tenham essas dificuldades, ali é o meu pontinho de equilíbrio. Eu amo estar ali, eu amo fazer cabelo, eu amo cada desafio que chega para mim no salão, eu amo ouvir cada história de cada cliente. Eu falo que o segredo para você alcançar o sucesso em qualquer nicho, seja vendendo roupa, seja fazendo cabelo, seja sendo diarista, faxineira, você gostar do que você faz. E eu trago comigo que o segredo do sucesso em qualquer área também é o servir. Exatamente. É o servir, né? Eu tenho um negócio também, né? Que a gente aluga toalhas para salões de beleza. Fui a primeira. A primeira. Você Fui a primeira cliente dele. E às vezes eu olho para o negócio, eu não consigo ainda enxergar ele assim, só como finanças, e acho que nunca vou enxergar. Porque eu acredito que eu vendo tempo, a praticidade, eu resolvo de fato um problema. Sabe, tem alguns salões que a gente atende que às vezes o menino passa lá, o salão está fechado, igual, por exemplo, segunda-feira, vários salões que a gente atende ainda, os profissionais só vão trabalhar na terça. Aí eu falo assim, nossa, olha que legal, cara, o cara vai chegar na terça-feira, tá tudo lá, separadinho, bonitinho, ele nem viu o menino entregar. Então, acontece comigo. Às vezes você nem vê. Nem vejo. O menino vai lá, quando vê a toalha tá pronta. Então, bonitinhas, embaladinhas, cheirosinhas. E quanto mais pessoas você serve e quando você coloca a excelência dentro da sua capacidade no momento. Eu acho que esse é o ponto-chave para o sucesso acontecer. Sim, também acho. Pode até demorar um pouco mais para uns, vir mais rápido para outros. Mas servir o ser humano, acho que você se dedicar a ele. Eu falo sempre isso também, até para os meus alunos. Servir também é um dom.
É um dom. Servir é um dom. Você tem que... Eu falo que servir, ouvir... Quando a cliente ela chega no salão, ela tem uma dor, né? A gente fala, a gente precisa curar essa dor. E muitas vezes, quando a mulher ela chega no salão de beleza, ela não quer só transformar o cabelo, ela não quer só transformar a autoestima. Às vezes ela quer conversar, ela quer desabafar. E nós, enquanto profissionais, cabe a gente a entregar sempre o melhor trabalho dentro do que nos é permitido e a ouvir aquela cliente que muitas vezes elas acabam virando amigas e a gente acaba levando para a vida. Eu tenho clientes que desde quando lavavam o cabelo comigo no tanque e que se transformaram em amigas, pessoas muito especiais para mim. Porque eu acho que, principalmente no setor da área da beleza, a cliente ela tá mais para ouvir. Às vezes ela teve um final de semana ou uma briga ou alguma coisa assim, ela só quer uma pessoa para ouvir e alguém que a entenda. Sim. Mas é muito importante também deixar bem claro que o profissional da área da beleza ele precisa ter um controle emocional para ele não ficar absorvendo tudo. Durante muito tempo, eu absorvi, tá? Então, se chegava cliente, falasse assim pra mim, olha, eu fiz o meu cabelo, meu marido não notou, aquilo me despertava um ódio tão grande daquele homem, tão grande, porque eu sentia a dor dela. Teve uma cliente que ela tinha um cabelo ruivo. Uhum. Eu neutralizei esse ruivo e deixei essa mulher com o cabelo iluminado na altura de um 8. Sabe, de um doce de leite. E ela foi pra casa linda, maravilhosa, o Jorginho fez uma maquiagem nela. Daqui a pouco, ela estava ansiosíssima para chegar em casa e mostrar para o marido. O infeliz, ele não notou. E passou-se uma semana, esse homem não notou. Ela falou, Su, você acredita que ele não me notou? O que você acha? E aí eu fui dar minha opinião, eu falei, larga, porque um homem que você faz uma transformação dessa e o camarada, ele não tem essa sensibilidade de olhar pra você, cara, você tava ruiva, você tá loira, não é, o cara não tem retardo. Não é um fiozinho Não é um fiozinho de cabelo, cara, você tava ruiva e você ficou loira. E o cara, ele não tem essa percepção, ele não tem essa sensibilidade de olhar pra você e falar, você tá linda. Ou mesmo que não tenha gostado, devia ter falado, você mudou o cabelo? Você sabe como que a mulher se sente? Quando ela se arruma, porque as pessoas falam, mulher se arruma pra mulher. Às vezes você quer que seu marido te elogie. Por que é assim, no salão, pelo menos no meu é assim. As mulheres, quando elas se separam, elas mudam completamente, elas ficam muito mais bonitas. Porque no casamento elas não são vistas. Os homens, eles deixam de enxergar a mulher no casamento. E eles passam a enxergar quando elas se separam. Quando elas resolvem trilhar um outro caminho. Elas ficam mais bonitas, elas emagrecem. Então, quando chega no salão, fala, nega, o que você tem? Que você tá mais bonita. Menina, separei. Infelizmente, é assim. Aí, voltando ao assunto dessa minha cliente. Você imagina a dor que esse cidadão causou nela? Ela foi fazer uma transformação porque ela queria que ele a enxergasse, que ele visse que ela estava mais bonita. Mas o cara ignorou. E isso, eu absorvi, isso me fazia mal, porque eu queria pegar o telefone dele e xingar ele. Você entende? E eu chegava em casa, assim, era uma coisa que tirava o meu sono, que eu não conseguia entender como que uma pessoa pode ser tão insensível. É que nem você falou, a gente tem que aprender a separar. Eu não sabia separar. Foi muito difícil. Por exemplo, brigou com o namorado. Eu nem sei que é o namorado, mas eu já tomava ranço. Você entende? Então são coisas que a gente tem que aprender a ponderar. Até porque você só ouve um lado da história, né? Não tô aqui passando, nem... Mas, e senão você acaba não vivendo. Porque imagina, você atende 10 clientes, cada uma com um problema diferente, você vai segurando, igual uma caixa d'água. Eu falo que o cabeleireiro, ele é uma esponjinha. Nós vamos absorvendo tudo. E, infelizmente, gente, nós trabalhamos com a maior fonte de energia do ser humano, que é a cabeça. A gente está ali o tempo todo absorvendo aquela energia. Se você não souber filtrar, você fica doente. Por que que tem muitos profissionais da beleza com depressão? Eu falo que a nossa profissão, ela é uma profissão linda, nós vendemos autoestima, nós deixamos as mulheres lindas, maravilhosas, mas ela é uma profissão que exige muito da gente. Não só fisicamente, mas também psicologicamente. Você imagina que nós ficamos 12, 14, 16 horas em pé, servindo.
E sempre dispostas e dispostos a dar o nosso melhor. A gente fica ali o tempo todo servindo, observando e ouvindo o que a nossa cliente tem a dizer. E não é só uma. Às vezes você está fazendo um cabelo aqui, mas você tem mais 4 ali. É uma profissão linda, mas que exige demais. Tanto é que muito dificilmente você vai ver um cabeleireiro com mais de 60 anos ativo. Muito dificilmente. Não tem. As pessoas não têm psicológico e nem saúde para continuar. Porque a gestão emocional, ela é muito importante, porque eu preciso entender o meu papel que você entrega ao cabelo. E aquele momento ali, você está ali para ouvir a cliente, entregar para ela algum conhecimento que você tenha para resolver o problema dela, mas que o problema dela ali não é seu. Mas o que acontece? Principalmente hoje, né? Eu falo que hoje as coisas elas estão muito difíceis. Mas pensa comigo, o cabeleireiro que ele é gestor, ele administra o próprio negócio, ele é o cabeleireiro principal e ele tem que resolver todas as coisas do salão. E esse cabeleireiro, por exemplo, ela tem 4 filhos em casa e ela tá mal no casamento. Ela não pode passar isso para cliente. Você entendeu? A vida dela tá uma merda. Tá tudo indo por água abaixo. Mas ela nunca vai poder passar isso para cliente. Você tem noção do tanto que isso é difícil? Eu, graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso, não posso reclamar. Mas eu conheço pessoas que estão com um casamento indo por água abaixo e essas pessoas engolem o choro e você nunca vai perceber. Eu, por conta de N motivos, eu já tava com um sorriso estampado no rosto e a lágrima segurando aqui o choro preso na garganta. E altos sorrisos para cliente. A gente se limita tanto. A gente acaba abrindo mão de tantas coisas para estar ali naquele momento. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade não só com o cabelo, mas é uma responsabilidade também com a sua cliente. Porque quando a cliente ela chega no salão, ela não quer ouvir a sua história triste, ela tá ali para o momento de beleza dela. Mas às vezes nós, como seres humanos, a gente acaba se desabafando. Eu tenho cliente que eu acabo desabafando e vice-versa. É um erro isso? Não considero um erro desde que você tenha intimidade, a liberdade com a sua cliente. E é uma questão também, eu falo sempre isso, né? Pessoas se conectam com pessoas. Tem cliente que no primeiro contato você já se apaixona por ela, ela já se apaixona por você e aquilo ali acaba se transformando em algo muito além do que de cabelo. Graças a Deus eu sou muito abençoada, Deus me abençoou todos os dias com clientes maravilhosas. E eu sou tão abençoada que até as pessoas, tipo, a cliente não é legal, entendeu? Uhum. Agora a gente entende que você já passou por esse momento onde você absorvia toda essa energia, essa carga, levava o problema da cliente para casa. Hoje a gente dá para perceber que você já tem a sua gestão emocional mais aguçada. Hoje, então, você já tem esse controle. Tenho. Qual dica que você daria para uma pessoa que está assistindo que tem hoje o mesmo comportamento que você tinha antes? É uma dica que eu dou, não que eu tenha feito, tá, gente? Eu fiz terapia há muito pouco tempo, mas façam terapia. Procurem ajuda psicológica para você aprender a lidar não só com seus problemas internos, mas também com aquilo que você vai ouvir, para você não absorver. Eu aprendi as duras penas, no sofrimento mesmo. Uma coisa também que me tirava o sono, não ter gestão. Eu tinha que cuidar de toda a gestão do salão, do meu financeiro, do meu administrativo. O meu salão, graças a Deus, sempre foi um salão muito cheio. Aí você imagina todos os meus problemas emocionais, os problemas das minhas clientes e não ter gestão. Gestão. Era uma bagunça muito grande. Eu não sei como que eu não enlouqueci. 80% dos salões hoje, eles ou não têm dinheiro ou estão endividados por falta de gestão. E esse é um mercado que eu já venho há algum tempo, né? Eu entrei em poucos salões de beleza, fisicamente, que eu mesmo entendo, tem 1.500 e poucos salões, mais ou menos. Né? Então eu conheço muitos profissionais, muitos donos de salão, né? Até pelos cursos que eu era produtor, a gente reuniu mais de 7.000 alunos. E eu entendo que 80% não tem essa tranquilidade na gestão.
Porque, como você falou, o profissional, ele é o principal. Se ele não trabalha uma semana, o salão, se bobear, até fecha. Aí ele cuida da faxina, ele cuida de casa, ele cuida também do dinheiro, às vezes é conta Mistura unificada, tudo, mistura, é só um cartão, é para conta. Aí daqui a pouco entra as questões emocionais, gasta aquilo que não poderia gastar. Né? Ah, eu mereço essa bolsa, vai lá, passa o cartão do salão. Eu já fui assim, durante muito tempo. Eu fui administradora, cabeleireira principal, faxineira. Eu entrava no salão 7 horas da manhã para limpar naquela casa enorme. Você lembra, né? Era uma casa gigantesca e quem fazia tudo era eu. Aí eu falei, cara, não tá dando. Mas pra isso, primeiro eu senti um piripaque, tá? Fui parar no hospital toda torta, parecia um curupira. E a médica falou pra mim. Na verdade, quando eu cheguei no hospital lá toda torta, quem me atendeu era uma médica que era minha cliente. E ela falou assim pra mim, ó, você tá vendo essa raiz aqui? Assim que o meu cabelo crescer, eu vou esquecer que você era uma ótima profissional e eu vou em outro profissional. E você morreu. Então, ou você cuida da sua saúde agora, e ela falou uma frase pra mim que eu nunca vou esquecer. Ou você tira um tempo pra cuidar da sua saúde agora, ou você vai ter que tirar um tempo pra cuidar da sua doença. Isso se você não cair duro e morrer. Porque eu cheguei lá toda torta, literalmente toda torta. E isso era em dezembro. E essa mulher me fez ficar sem trabalhar do dia 10 de dezembro em diante. Agora, você imagina o que é para um profissional ficar sem trabalhar no mês de dezembro. Mas aí você pensa em tudo que eu passei para chegar nesse estágio. O nosso corpo, ele dá sinais. Às vezes a gente quer resolver tudo. E eu resolvia tudo. Eu achava que eu conseguia resolver tudo. Eu não delegava. E aí que foi que a Luzia entrou na minha vida e começou a colocar a minha vida em ordem. A Luzia começou, olha, você precisa separar as coisas, esse dinheiro é do salão. Eu achava que o dinheiro do salão era todo meu. Eu jurava de pé junto. Achava, e assim, é um tal de ficar rica, ficar pobre, ficar rica, ficar pobre. Fica rica no sábado, aí chega na pobre terça. na segunda, e quando você vai pagar as contas, você tá pobre. Eu não tinha um salário. Hoje é diferente. Hoje a Stephanie, minha filha, ela cuida de administração, de toda a administração do salão. Depois que o meu salão passou a ter gestão, eu consegui ver que o meu salão ele é um trabalho lucrativo e que eu consigo viver do meu trabalho, não para o meu trabalho. E uma coisa que você citou agora, que eu acho que é muito importante, é viver. Muitos e muitos profissionais da beleza, eles não vivem. Eu já passei por isso, você sabe? Eu sei. E hoje lá, a gente atende hoje, por semana, 209 salões. 209 donos de salões. E desses 209, tá? Não trabalho pela lavanderia, né? Desses 209, eu entendo que 15 são bem resolvidos. E esses 15, eles chegaram no ponto que você chegou, quando você saiu de cena e entrou a Stephanie. E é necessário, porque todo salão que é bem resolvido, o cabeleireiro principal não pode ficar ali com a gestão. Não pode. Depois que a Luzia e a Stephanie, elas começaram a fazer a gestão do meu salão, porque até então eu só trabalhava e eu não via o meu lucro. Eu chorava porque eu trabalhava 18 horas. Eu já cheguei a ponto de desmaiar em cima da cliente. Eu trabalhava de domingo a domingo e eu ganhava muito dinheiro. Mas para onde que ia esse dinheiro? Eu não sabia para onde que ia esse dinheiro. E eu ficava revoltada. Então pode ser que isso esteja acontecendo com você, que está vendo a gente aqui agora. Pode ser que você ganhe dinheiro e você não esteja conseguindo ver para onde que está indo o seu dinheiro. O seu dinheiro está indo para o ralo porque você não tem gestão. A partir do momento que você tem gestão, as coisas elas mudam. E dentro do salão de beleza, eu falo que tem algumas coisas fazem com que o seu dinheiro escoe pelo ralo. Por exemplo, produto. O funcionário, ele não está nem aí com você. Ele não tá nem aí, ele pega isso aqui de shampoo, ó. A gente sabe que para lavar um cabelo você precisa de uma moedinha de R$1, um pouco mais de uma moedinha de R$1. Mas tem funcionário que simplesmente, no meu salão isso não acontece mais, mas já aconteceu muito. Pega o shampoo e
Principalmente se ele tiver com raiva de você. Se ele tiver com raiva de você, ele vai... É 25 gramas de coloração, ele vai preparar 50. E ele sabe que vai sobrar 25 gramas. Mas ele quer que você se lasque. Infelizmente, é do ser humano. Então, tem algumas coisas que fazem com que o seu dinheiro vá pelo ralo. A Stephanie fez uma mentoria com a Dani Venâncio. E a Dani ensinou a gente a fracionar. Então, hoje, para fazer um tratamento lá no meu salão, tá tudo fracionadinho. Preciso de 2 seringas pra gente fazer um tratamento. A Stephanie vai lá e dá as 2 seringas para esse meu profissional, para esse meu assistente. Porque um dos principais motivos que profissionais fecham o salão hoje em dia, e você sabe melhor que eu, é o desperdício. Infelizmente. E eu conheço as pessoas não, mas a Stephanie, ela não é cabeleireira. Você acha que dentro de um salão, às vezes a pessoa acha que é um custo, mas na verdade não é. Você acha que dentro de um salão é importante ter alguém que não seja cabeleireiro? Sim, uai. Por exemplo, a Stephanie, ela não é cabeleireira. A Stephanie, ela é publicitária. Por que eu acho que não precisa ser cabeleireiro dentro do salão? Quem vai administrar o seu negócio, ele não precisa ser cabeleireiro, ele precisa entender de negócio, entendeu? Ele precisa entender de finanças. Não dá. Eu, como cabeleireira, né, eu poderia cuidar da administração do meu salão, mas não dá pra você assoviar e chupar cana, como diz o meu amigo Fabiano Bela Eva. Não dá pra você fazer tudo, né? Não dá. Não dá, uai. Desculpa. Mas, enfim, eu acho que é importante, por quê? Porque esse programa ele é para dono de salão, tá? Então, se você tem uma pessoa que não ele não vai ser enrolado. E outra, ele vê, quando você não é desse meio, você vê as coisas com os outros olhos. Por exemplo, a Stephanie, ela tem uma visão totalmente diferente da minha no meu negócio, você entende? Porque ela não é cabeleireira, então ela consegue ver coisas que eu não enxergo. E outra coisa, muitas vezes o dono do salão, por ele conviver ali 24 horas com aquelas pessoas, eu tô falando com a equipe, a gente age muito pelos olhos do coração. E isso é inevitável, gente. Nós somos seres humanos, a gente se apega mesmo. Então, como a gente tá vendo tudo aquilo ali com os olhos do coração, a gente... eu não vou chamar atenção, porque fulano é tão bonzinho. Vai ficar triste. Não. Mas o seu gestor vai lá e faz isso pra você. Você entende? Hoje eu entendo que ter alguém pra cuidar do seu negócio não é uma... É um investimento. Não é um custo. Não é um custo. É um investimento. E assim, independente se o seu salão ele é grande ou pequeno, procure ajuda. Porque se você não tiver ajuda de alguém para gerir ali o seu negócio, você não vai crescer. Voltando ao assunto, como que eu vou crescer se eu faço cabelo, eu cuido da minha equipe, eu cuido da minha agenda, eu cuido da administração geral do meu salão? Eu não vou crescer porque eu não vou ter tempo para isso. É que você, na verdade, e as pessoas acabam confundindo a ocupação com produtividade. Às vezes você só está ocupado, mas está sendo pouco produtivo. E não tem como nem você ser produtivo, porque assim, nós somos artistas. Cabeleireiros são artistas, cabeleireiro é artista. Nós precisamos estar com a mente boa, limpa, para que a gente consiga criar. Nós estamos ali, cada cliente que chega ali no salão, cada cliente que senta na nossa cadeira é um designer de mecha diferente. Então, se eu estiver com a minha cabeça muito cheia de muita coisa, eu não vou conseguir entregar para ela o meu melhor. Porque eu tô ali fazendo o designer de uma mecha, mas eu tô pensando que eu tenho que pagar uma conta de água, que o meu funcionário X não vai, que a outra ganhou neném, que quando eu chegar em casa eu vou ter que lavar roupa, que daqui a pouco eu tenho que pagar a conta de luz, que eu tenho que pagar o Bruno da toalha. Você entende? Não tem como. É muito importante, realmente, como você falou, essa parte do artista, você precisa ser criativo. E você só consegue ser criativo se você, de fato, tiver com a mente tranquila. Sim. Né? Então, por isso que a gestão das emoções, ela é muito importante para que eu consiga olhar para outros horizontes. Uma coisa também que eu acho muito importante pontuar, Bruno. Eu vejo muitos profissionais que, além de tudo isso, né, porque eu falo, gente,
empreender no Brasil não é fácil. É matar um leão por dia, brigar com a onça, com a vaca, enfim. É uma luta diária empreender. Mas eu vejo que muitos profissionais, eles se limitam por medo. Tem medo de errar. Por exemplo, agora tá uma onda de sombrear a raiz, mudança de fundo. Muitas pessoas fazem com medo, tem medo de dar errado. Gente, vai acontecer, vai dar errado. Ai, mas eu não quero fazer essa técnica porque eu vou manchar o cabelo. Romeu Felipe, que é o papa da beleza, mancha cabelo. Mário Henrique mancha cabelo. Aí você tá com medo de manchar cabelo? Não tem como. Não tem como, não tem como. E outra, o profissional, ele tem que estar antenado. Quem não se aperfeiçoa fica pra trás. Ai, mas eu não gosto de mudança de fundo. Gente, quando a cliente senta na minha cadeira, ela quer fazer mudança de fundo, eu rezo um beabá pra ela. Eu falo, deixo claro, mudança de fundo, o cabelo ele fica mais natural, fica mais lindo, você vai ficar linda e maravilhosa aqui no salão. Chegou na sua casa, é outra história. Se você tiver numa luz, seu cabelo vai refletir uma cor. Se você tiver numa luz, outra luz, o seu cabelo vai refletir uma outra cor. Pode ser que você saia daqui se amando, mas quando chegar na sua casa você vai odiar. É um cabelo de alta manutenção. O fundo, né, a cor natural, ela vai mudando, o seu cabelo vai oxidando. De 30 em 30 dias você precisa estar ali fazendo a manutenção dessa cor. É isso que você quer? Deixar bem claro. Deixa bem claro, não tenha medo de fazer. Estude, se capacite e converse com a sua cliente, mostre para ela os pós e os contras. Hoje eu faço mudança de fundo, deixando bem claro para minha cliente ônus e bônus. Muitas querem, continuam, mas muitas elas se arrependem e querem voltar atrás. Aí é todo um processo. Então, são coisas como essas que acabam limitando profissionais. Mas se você tiver medo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque o medo, ele te limita, né? O medo ele tem o poder, né, de ou te paralisar ou te sinalizar. Ó, cuidado. Mas o fato dele falar cuidado não significa que você precisa parar. Que você tem que parar. Então, muitas coisas, hoje eu vejo muitos profissionais que não estão longe, são ótimos profissionais, porque tem medo de tudo. Ai, não quero fazer freehands porque, não sei trabalhar a mão livre. Não tenho dinheiro para fazer um curso específico, né? Eu quero ser expert em freehand. Você não tem dinheiro, amor, mas tem hoje nós temos uma ferramenta importantíssima que é a internet. Lá você aprende de tudo. Vai lá no TikTok, coloca lá freehands. Vai aparecer centenas de vídeos te ensinando a fazer freehand. Você vai no YouTube, vai no meu perfil, amor, que eu te ensino. Entendeu? E tudo isso, gente, de maneira gratuita. Então, se capacitem. Comece com o que você tem. O que você tem hoje ao alcance dos seus olhos é o seu celular e a internet. Faça uso disso, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. O que as pessoas acabam não entendendo que qualquer coisa que ela queira na sua vida, qualquer coisa, ela precisa apenas de algo chamado tempo. Quanto mais tempo você colocar naquilo que você está fazendo, melhor você vai ficar. Não importa se você não tem o recurso financeiro, mas quanto mais vídeos você assistir, quanto mais pessoas você falar, quanto mais você se dedicar, ou seja, quanto mais tempo você investir, melhor você vai ficar. E eu falo assim, dinheiro não é justificativa para você não estudar. Porque eu não tinha dinheiro nenhum. E eu passava noites e noites assistindo vídeos na internet. Colorimetria para mim era um negócio que eu falava, Deus, eu nunca vou aprender isso. E eu passava noites e noites assistindo vídeos da Chris Cook Cup, acho que é isso. A mulher era fera em colorimetria. Eu desenhava a estrela de Oswald. Era 3 horas da manhã e eu estava ali aprendendo a fazer neutralização na estrela de Oswald. Eu comprei tinta guache e eu fazia. Eu me transformei na profissional que eu sou com pouco que eu tinha. É óbvio que depois eu fui fazendo capacitações, mas eu falo que você precisa ter força de vontade. Não adianta você falar, eu quero ser uma profissional reconhecida e achar que esse reconhecimento ele vai cair do céu e que as pessoas vão te ajudar. As pessoas não vão te ajudar, o seu reconhecimento é você que tem que correr atrás, porque infelizmente é assim. A vida do adulto, ela é assim. É assim. Sueli, você tem uma história muito bacana, acho que
você é sim um modelo a ser seguido, né? Acho que as pessoas que se inspirarem, ver de onde você saiu, e você ainda teve acho que muitos problemas maiores do que muita gente que está no mercado hoje teve, né? Toda essa questão emocional. Acho que só de romper a depressão já ganhou a vida, né? Pelos acontecimentos que houve na adolescência. E para essas pessoas que hoje elas estão passando por um momento de dificuldade, agora eu quero falar em 2 pontos. Primeiro, no emocional, porque isso é muito importante. Então, a gente está aqui diante de uma pessoa que venceu as barreiras emocionais. Então, a pessoa que hoje ela está passando por um momento emocional, que está abalado, que está com dificuldade, que está querendo desistir, está querendo tirar sua própria vida, qual é o conselho de alguém que já vivenciou daria para essa pessoa que hoje está passando por esse momento difícil? Eu fiquei muito tempo depressiva, né? Fé. A fé é um negócio que rompe qualquer barreira. Você precisa ter fé em Deus, você precisa acreditar que tudo na vida tem um propósito, que às vezes Deus te coloca num determinado tipo de situação que é para você crescer. Eu aprendi muito na minha depressão e infelizmente eu cheguei até o fundo do poço para eu poder enxergar muitas coisas. Então, primeiro pilar, tenha fé. Ai, mas eu não gosto da igreja evangélica. Vai para a igreja católica. Ai, mas não gosto da igreja católica. Vai para o centro espírita. Você precisa se agarrar em alguma coisa que tenha Deus. Deus, ele é o alicerce. É a base de tudo. Depois vem a ajuda médica. Eu não sou parâmetro para falar de ajuda médica, porque eu só melhorei da minha depressão quando eu fui para a igreja e Deus falou assim para mim, ó, desse jeito, eu estava no último banco da igreja e Deus usou um pastor Donizete, e ele falou assim para mim, ó, Deus manda eu te dizer, saia da sua casa e da sua parentela que vou eu te mostrar um caminho novo. Nessa época eu morava no quintal da minha sogra e eu vivia um inferno. Assim, um verdadeiro inferno. E naquele dia eu tomei uma posição. Eu falei, se Deus falou, eu não vou ficar mais nesse lugar. Eu saí, aluguei uma casa e eu fui. Quando meu marido chegou, meu querido, eu já estava na casa. Você entendeu? Então, eu tive posicionamento. Deus falou e eu falei, cara, é a partir de hoje. E aí eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos no chão e falei, hoje é o último dia que eu choro. Fui para a igreja de novo no domingo. Deus falou bem assim para mim, Bruno. Hoje é o último dia que você chora. A partir de hoje, você só chora de alegria. E para te mostrar que eu sou seu Deus, eu vou fazer uma reviravolta tão grande na sua vida que ninguém vai entender. E assim foi. Passou-se 3 dias, eu conheci um homem, que eu me emociono em falar dele, você sabe, eu tenho amor de alma pelo Francisco Costa. O Francisco Costa é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão na vida. O Francisco mandou uma mensagem para mim assim, ei, mana, tu não quer ministrar um curso comigo? E eu gostava muito da didática do Francisco. Eu já segui o Francisco, eu gostava muito dele como educador, mas eu não gostava do trabalho dele não, porque eu não curti o trabalho dele com touca. E eu falei, ele quero. Com touca, ele com touca, eu com papel e tal. E aí, Bruno, eu comecei a ministrar curso com Francisco Costa em vários estados do Brasil. E Deus falou assim pra mim, que ia me fazer conhecida nos 4 cantos do mundo. E eu viajei o Brasil quase todo com Francisco Costa. A partir do momento que Deus falou, mas antes disso, meu querido, Deus já tinha falado muitas outras vezes, porque às vezes Deus fala e a gente faz o quê? A gente fica ali caladinho, né? Só que Deus também, eu falo que o limite de paciência de Deus também se esgota, porque Deus me deu várias deixas, né? Deus me mostrava o tempo todo que ali não era um lugar para mim, que eu precisaria sair dali para minha vida mudar. Quando eu resolvi ouvir a voz de Deus, eu mudei da casa do quintal da minha sogra, eu aluguei uma casa, eu troquei de emprego e detalhe, quando isso aconteceu, eu tava na caixa ainda e não tava recebendo não, tá bom? Porque só quem ficou no INSS há 15 anos atrás sabe a tristeza que era. Mas Deus, quando Ele tem propósito na sua vida, Ele faz um negócio ali que as coisas elas acabam acontecendo. Então, primeiro pilar, tenha fé, se apegue a alguma coisa. Segundo pilar, tenha
objetivo, eu tinha um objetivo muito claro, mesmo com depressão, às vezes eu queria morrer, eu queria tirar a vida, tanto é que eu tentei várias vezes, mas por um outro lado eu pensava assim, gente, eu preciso melhorar. Eu não tinha forças. Eu preciso melhorar porque eu preciso dar um futuro diferente para minha filha do que eu tive. E hoje eu sou muito orgulhosa, eu consegui dar para minha filha um futuro totalmente diferente do que eu tive. Só que eu não fiquei lá esperando as coisas acontecerem. Voltando, né, que eu já me embananei toda, quem tem TDAH sabe que é assim, a gente está num assunto e pula pro outro. Eu parei de tomar remédio por conta própria. Tanto é que eu ia me aposentar nessa época. Eu tinha um advogado e ele falou, hoje é sua última perícia. Só que ele falou isso pra mim 1h da tarde. E a minha perícia era 3h da tarde lá no Glicério. Eu morava em Jandira. Qual a probabilidade de eu chegar no Glicério em 1h30? Aí eu falei, cara, quer saber? Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque Deus me honrou num tanto. E todas as pessoas que me menosprezaram, que me humilharam, que jogaram uma pedra em mim, que praticamente me crucificaram, hoje elas têm a obrigação de ver a mulher incrível que eu me tornei. Ah, mas ela não é incrível, o problema é seu. A sua opinião não muda o fato de eu me achar uma mulher maravilhosa. Acho que o resultado, ele fala por si só. Por si só. Né? Então, quando você tem resultado, aí não tem jeito. Você pode questionar os meus métodos, mas não podem questionar os meus resultados. O resultado, ele fala por si. Fala por si. Eu acho que, assim, você citou essa parte, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou cristão, mas eu me considero uma pessoa de muita fé, né? E quando Deus, ele fala a respeito de alguém, você pode mudar de culto, você pode ir para outras conferências, você pode fazer. Ele não vai falar outra coisa ao seu respeito. Tanto é que, para você ver que Deus é Deus que cuida dos detalhes. Quando Deus, ele tem uma bênção para você, ele não fica ali, eu vou te dar um tiquinho dessa bênção agora, um tiquinho depois, amor. Você precisa estar preparado para o mover de Deus na sua vida, porque o agir de Deus, ele é espetacular. Voltando ao assunto que você sabe que eu tenho fascínio pela neve, né? A primeira vez que eu fui ver a neve, eu não conseguia fazer mais nada. Eu ficava lá no meio do negócio, lá chorando e agradecendo a Deus. Eu sentia a presença de Deus, eu falava, gente, eu vim da favela. E agora eu tô aqui, ó, na neve. Deus me trouxe até aqui. Deus, ele leva a gente em lugares inimagináveis. Quanto tempo eu passei olhando aquele trenzinho do fim do mundo no Ushuaia. Gente, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu tava andando a pé até o centro de Jandira, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Mas eu tinha muito claro onde eu queria chegar. Então, agora nessa minha última viagem para a neve, eu tirei uma foto assim ao lado do trenzinho do fim do mundo e eu não conseguia fazer nada. Eu só ficava assim, meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Viver as maravilhas que Deus tem pra gente, as coisas lindas que Deus tem pra gente, é um negócio surreal. Só uma coisa que eu lembrei aqui, é um salmo, né, de Davi, acho que é de Davi, que ele fala que quando chega realmente o dia que Deus fez, você fica como os que sonham. Exatamente. E, Bruno, e você sabe que sempre que eu tô passando por um momento difícil, gente, porque a vida de ninguém é um morango. Ai, Deus abençoa muito a minha vida, eu sou uma mulher muito abençoada, mas isso não significa que eu não passe por perrengues, óbvio. Que vai aumentando. Vai aumentando. À medida que Deus vai te abençoar. As bênçãos vão aumentando, os perrengues também vão aumentando. Né? Não é assim, Deus abençoou a minha vida, a partir de hoje é só flores. Não, amor. Se com Davi não foi, você acha que com Jó não foi, com a gente vai ser diferente, que a nossa vida vai ser só flores. Mas eu falo que nós temos que nos preparar para viver o extraordinário. Essa é a verdade. E a fé, ela é a certeza, né? Quando você falou que a fé é o princípio básico para sair da depressão. E a fé, ela é tão maravilhosa porque ela te coloca no futuro, né? Eu lembro que eu estava lá em Paracambi. Nossa, Paracambi é onde o vento faz a curva, na Baixada Fluminense, é a última cidade da Baixada Fluminense. E ali, Deus falou assim comigo muito,
que ele iria me abençoar, tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, cara, eu saí de Paracambi, eu lembro que eu tinha R$ 40 quando eu cheguei em São Paulo. E aí eu olho para trás hoje e falo assim, cara, hoje eu vivo, né? Embora eu acredite que tenha chegado em 0,5% das coisas que eu planejei, mas hoje eu vivo assim, falo assim, tudo que eu vivo hoje, os acessos, as coisas, é tudo que eu vivia lá atrás, só que só no coração e na minha cabeça. E o mesmo acontece comigo. Hoje eu moro na casa que eu sempre falava isso. Eu morava na favela e eu falava, um dia eu vou morar numa casa, eu vou ter banheira dentro do meu quarto, eu vou ter piscina, a minha casa vai ter uma vista maravilhosa, eu vou morar numa casa cheia de vidros, eu vou ter um carro X, um carro Y, eu vou viajar o mundo. E tudo aconteceu. Hoje eu vivo o extraordinário de Deus. Literalmente, eu vivo a vida que eu idealizei lá na frente. Óbvio que os sonhos, eles vão mudando, né? E a gente vai recalculando a rota aí no meio e vai mudando algumas coisas. Mas a gente, é que nem eu falo, né? Eu tenho isso muito comigo. Você precisa ter fé e você precisa correr atrás. E não deixar de sonhar, né? E não deixar de sonhar. Teve um tempo desses atrás que eu falei, cara, não tá certo isso, eu tô deixando de sonhar. E eu não sou do tipo de mulher que deixa as coisas pra depois, não. Eu vou à luta mesmo. E eu tava meio estagnada, sabe? Aí eu falei, isso não tá certo, porque eu não sou assim. A pessoa que não sonha, ela é um ser humano nulo. O sonho é que movimenta as pessoas. Exatamente. Você precisa sonhar, porque se você não sonha, pra quê? Vai viver pra quê? Se você não é capaz, se você não tem capacidade de sonhar. Eu estava até conversando com uma prima ontem, eu tinha ido para a igreja, depois eu fui jantar no restaurante que eu gosto, depois estava indo embora. Aí, o que ela falou, eu até brinquei, né? Ela falou assim, você não vai no aniversário da minha irmã? Não sei o que. Eu falei assim, né? Não, tô apertado. Eu falei assim, mas você é rico. Aí eu falei, você vai? Ela falou assim, eu não vou conseguir. Aí eu falei assim, então me dá um Pix, já que você não vai, me dá o dinheiro que você ia gastar para eu poder ir. Aí ela falou assim, não, mas você é rico. Aí eu falei assim, eu preciso comprar um helicóptero, que eu não gosto de ficar no trânsito. E aí eu tô brincando com ela. Brincando, mas é um objetivo na minha vida, porque eu detesto ficar no trânsito. Então os sonhos, eles vão rompendo etapas. Sim. E não há limite. Não. Né? Não há limite para sonhar, né? E nem para conquistar. Não. Depende do tempo e da disposição, quanto você aguenta. Uma coisa, isso eu falo sempre, né, cara? Eu já conquistei tanta coisa na minha vida. Às vezes pode ser muito pouco para algumas pessoas, mas para mim era o que eu queria, era o que eu almejei. Não existe tamanho de sonho para você realizar. Se você correr atrás, Deus, ele vai realizar os seus sonhos e nos mínimos detalhes, porque Deus, ele é Deus de detalhe. Exatamente. Às vezes você tá aqui ouvindo esse podcast, num salãozinho pequenininho, lavando cabelo na sua casa. Eu já lavei cabelo no tanque. E eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria, mas eu tinha o desejo no meu coração. E todo mundo tem um começo. O Romeu Felipe, ele não começou grande, o Rafael Bertolucci não começou grande, o Marco Antônio de Biagi não começou grande. Todo mundo tem um começo. E o começo, ele é difícil para todo mundo. E aí cabe a você, onde você está, onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar. E não desistir, não parar. Não desistir. A gente falou aqui da questão emocional, a fé é a base. Eu acredito que na vida empresarial também a fé é a base. Mas qual o conselho que você daria aqui? A gente está encerrando. Qual o conselho que você daria agora para o profissional, para a parte profissional, que a pessoa de repente ela esteja passando por uma dificuldade, esteja passando por ali um perrengue, ela de repente quer até fechar o seu próprio salão, qual que seria o seu conselho? Meu conselho é não desista. Por maior que sejam os seus problemas, por maior que sejam os desafios que você está enfrentando agora, acredite, esses desafios, eles são necessários para o seu crescimento. E vai passar. Se capacite, estude, sejam bons. Não tenham medo de passar conhecimento. Se você não tem conhecimento, procure ter conhecimento. Comece com as ferramentas que você tem. Eu quero fechar meu salão porque eu não tenho cliente. Mas o que você está fazendo para ter cliente? Né? Se mostre. A gente tem a internet hoje ao nosso favor. Eu não tenho dinheiro para fazer curso.
pesquise, vá para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram, use as ferramentas que você tem. Quem não se aperfeiçoa, fica para trás. Quem não se mostra, é esquecido. Hoje a minha agenda está vazia, mas você precisa se posicionar. O que você precisa fazer para você encher a sua agenda? Então é isso. Tenha perspectiva de futuro. Olha a vida que você tinha lá atrás, a vida que você tem hoje. E pense onde você quer chegar. Se você desistir, você vai ser apenas mais um fracassado. Mas, se você continuar, a probabilidade de você ser um vencedor, ela é de 99,9%. E a decisão é sua. E que mire a lua, que se errar, acerta no estrela. Exatamente. Não é verdade? Sueli, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. É um motivo de muita alegria, né? Ter aqui você como cliente, a primeira cliente minha como da Lavanderia Real, que já tem 5 anos, mas poder acompanhar, acho que eu já te vendi um curso também lá atrás. Gente, o Bruno já me vendeu de tudo, gente, vocês não têm ideia. E aí a gente se tornou amigo, o bom é que a gente se tornou, nós nos tornamos melhores amigos, mas ele já vendeu o curso pra mim, já... A única coisa que eu não te vendi, né, que eu fiz e não te vendi é plano funerário. Glória a Deus, né? Eu vendi muito caixão na minha vida, né, amiga? Mas o Bruno organizou um curso no Teatro Gazeta, que foi... Eu nunca fui uma pessoa que tive medo de nada, mas eu tremia tanto naquele palco, gente do céu. Foi. E ele fez todo um negócio lá, eu me senti chiquíssima. Acho que eu fiz grandes eventos, né? Grandes eventos. Fiz eventos para 700 pessoas, 300, 500... E eu lembro que o meu primeiro workshop eu ainda vendia produto, foram 4 pessoas. Eu tinha colocado 20 mil reais em produto, queria vender ali, e aí foram 4 pessoas, era numa escola lá em Cajamar. Aí 3 eram funcionários da própria escola e foi uma. Tá ótimo. Acho que a moça ficou com pena de mim e comprou lá 120 reais. E aí depois eu tornei o que tornou. Sim. Bom, Sueli, mais uma vez, obrigado mesmo por esse papo. Você disponibilizar-se com sua agenda é extremamente apertada, mas você teve aí um tempinho, depois de 60 dias convidando. Gente, eu falei pra ele, Bruno, eu vou pro Ushuaia, querido, eu vou pras terras, eu vou pro fim do mundo, ali pro negócio da neve e tal, quando eu voltar a gente... Mas muito obrigado, porque você voltou agora e já tá aqui. Sim, tá eu bom? que te agradeço, é sempre um prazer, você é um querido, você sabe que você mora no meu coração. Muito obrigado, Sueli. De nada. Então, quero agradecer a você que participou aqui do nosso programa Dono de Salão. Saiba que você pode estar aqui no meu sofá para contar a sua história. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Dono de Salão. Muito obrigado.